Nesse vídeo, nós vamos detalhar um pouco mais o preparo realizado com o Picoprep, que é o picosulfato de sódio, preparo amplamente utilizado no mundo inteiro, sendo importante destacar algumas restrições. Então, hoje, apesar de ser o preparo mais amplamente utilizado para pacientes muito idosos, pacientes com alterações cardíacas e renais, ele é um preparo não recomendado. Então, o seu médico vai ser capaz de decidir qual o melhor preparo para você. São algumas restrições gerais, mas de uma maneira mais específica, nós vamos detalhar como é feito o preparo com o Picoprep. A gente utiliza normalmente 2 caixas do Picoprep, sendo que em cada caixa a gente tem 2 sachês, então um total de 4 sachês e 3 comprimidos do Lactopurga. O que vai mudar em relação às tomadas dos remédios é se o paciente vai realizar o procedimento no período da manhã, no início da manhã ou no início da tarde. Então a gente parte do pressuposto que são sempre 3 tomadas de laxativos, variando o horário de cada uma, dependendo do período do dia que o paciente irá realizar o procedimento. Para o paciente que irá realizar o procedimento no período da manhã, são preconizadas 3 tomadas de laxativos, conforme a gente já falou anteriormente, sendo às 18 horas, a primeira tomada, os 3 comprimidos do Bisacodyl, os 3 comprimidos de uma vez, seguido de líquidos, dos líquidos claros. Às 19 horas, a primeira tomada do Picoprep. São 2 sachês do Picoprep em 300 ml de água. Tem que ser feita a diluição anteriormente. Existe uma reação que a água, apesar de em temperatura natural, ela pode elevar um pouco a temperatura. Então, o recomendado é que a gente ingira esse líquido em temperatura ambiente. Então, faça a diluição um pouco antes do horário preconizado, espere o líquido retornar à temperatura ambiente e aí sim ingira o produto. Uma vez ingerido esse copo de 300 ml do laxativo, é importantíssimo que, no mínimo, 1,5 litro dos outros líquidos, aqueles líquidos claros, sejam ingeridos em um intervalo de até 1h30. Então, tomou o copo do Picoprep, você tem 1h30 para ingerir 1,5 litro de outros líquidos, de água de coco, de Gatorade. Essa é a segunda tomada do laxante. A primeira, o Lactopurga. A segunda tomada, os 2 sachês do Picoprep. Ainda temos mais uma tomada de laxativos à meia-noite. São mais 2 sachês do Picoprep em 300 ml de água, dessa vez com um frasco de Luftal inteiro nessa mistura de 300 ml. O paciente ingere esse conteúdo todo junto, o copo de 300 ml, seguido novamente de no mínimo 1,5 litro de outros líquidos, aqueles líquidos que a gente já falou, de água de coco e de Gatorade. Dependendo do horário do procedimento, se 7h30, se 8, 8h30 ou 9 horas da manhã, e assim sucessivamente, é permitido a ingesta dos líquidos até 3 horas antes do procedimento. Então, por exemplo, você tem um exame marcado para as 8 horas da manhã, você tomou laxante à meia-noite, foi muito ao banheiro, hidratou muito, mas dormiu às 2 horas da manhã, e em seguida acordou por volta das 4 horas da manhã com vontade de ir ao banheiro, aproveite e continue ingerindo líquidos, sempre até 3 horas antes do procedimento. A partir de 3 horas antes, a ingestão até de água é proibida. O paciente que irá realizar o procedimento no período da tarde também precisa ter essas 3 tomadas de laxativos, o Lactopurga e as 2 tomadas do Picoprep. O que diferencia do período da manhã é que as 2 tomadas iniciais, os 3 comprimidos do Lactopurga, elas podem ser feitas por volta das 6 horas da tarde do dia anterior, seguido de líquidos e de hidratação, de água de coco. Às 20 horas do dia anterior serão ingeridos os 2 primeiros sachês do Picoprep. 2 sachês em 300 ml de água, seguido sempre de grande quantidade de líquido. Então, você vai tomar o copo do Picoprep às 8 da noite e ingerindo no mínimo 1,5 litro de líquido num período de 90 minutos, 1h30. Então, você tem 1h30 para tomar no mínimo isso. Pode tomar até mais do que isso, mas no mínimo 1,5 litro. Até a hora que o intestino vai funcionar muito, até por volta de 9h30, 10 horas da manhã, normalmente é uma parada, que é o período que o paciente consegue descansar e consegue ter uma boa noite de sono. A terceira tomada desse paciente que vai realizar o procedimento no período da tarde será realizada na manhã do dia do procedimento. Na manhã do procedimento, o paciente deverá ingerir mais 2 sachês do Picoprep.
2 sachês, 300 ml de água, dessa vez com frasco de Luftal dentro, né, junto com essa mistura, seguido de 1,5 litro no mínimo dos outros líquidos, dos líquidos claros. Então, eu sempre recomendo que, para você não acordar e já ir tomando o laxante de uma vez, o que pode te ocasionar um pouco de náusea, ingiram água de coco, um copo de suco, o próprio Gatorade, antes de tomar o remédio. Então, a gente fala em tomar às 7 da manhã, acorda um pouco mais cedo, por volta das 6 horas, já dá uma pré-hidratada, toma um pouco de líquido, desses líquidos específicos, não é permitido, lembrando que não é permitido leite nem derivados, então você ingere um pouco de líquido entre 6 e 7 da manhã. 7 da manhã, o copo do Picoprep com o frasco do Luftal, e aí seguido, obrigatoriamente, de 1,5 litro de outros líquidos, até 3 horas antes do procedimento. Então, o seu procedimento é às 13 horas, você vai tomar obrigatoriamente 1,5 litro, no intervalo de 90 minutos, mas continue tomando líquido até 3 horas antes do procedimento, nesse caso até às 10 da manhã. Supondo que você vai fazer o procedimento às 15 horas. Obrigatoriamente você vai tomar 1,5 litro na sequência do Picoprep às 7 da manhã, mas continue tomando líquido até 3 horas antes. No caso, 15 horas, você vai tomar muito líquido até o meio-dia. De meio-dia até as 15 horas, jejum absoluto, nem água mais é permitido.